A terra já estremeceu ao som da sua voz. E se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando
em mim. Aleluia. Oh, come to the altar. Jesus nos traz a paz que excede todo entendimento. Venha para o altar. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. A Bíblia fala de um sangue precioso que comprou a nossa salvação. Oh, what a Savior. Hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah.
yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Aleluia, bendito é o nome do nosso Deus. Thank you, girls. Aleluia! Como é bom estarmos mais uma vez juntos, mesmo que online. É bom saber que vocês estão aí nos assistindo, estão nos vendo. É bom saber que vocês estão nos acompanhando. Isso nos traz uma alegria, nos traz uma certeza de que nós estamos no caminho certo, porque estamos fazendo a vontade de Deus, que diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E é isso que estamos fazendo aqui, da maneira como podemos, da maneira como Deus tem nos ajudado a fazer, de pregar o evangelho a todos, da maneira como Deus tem nos deixado, tem nos feito fazer, às vezes um pouco improvisando, às vezes um pouco pego de surpresa, mas saiba que nós temos feito o melhor que nós podemos fazer. Temos feito muitas vezes um pouco de improviso, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado capacidade para fazermos, e assim estamos aqui. E queremos muito mesmo agradecer a participação de cada irmão, cada um de vocês que estão nos assistindo, que tem participado, que tem dado o seu like lá no Facebook, tem participado no YouTube também. As mensagens todas as semanas são colocadas no YouTube. É importante que você participe no YouTube. Nós estamos procurando um meio de colocarmos as mensagens, os cultos ao vivo no YouTube, mas para isso precisamos ter 1000 assinaturas lá no YouTube. Então é importante que você participe, que você faça lá a sua assinatura, subscribe lá, para que possamos alcançar um número ideal de pessoas, para que possamos colocar as mensagens ao vivo. E eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês, irmãos dessa igreja, a todos que têm participado, incentivando-nos com palavras amorosas, com palavras de incentivo, e também com suas contribuições, que tem sido fundamental nesses dias difíceis. E já podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Temos podido contar com a ajuda, com a contribuição de cada irmão, temos podido contar com o incentivo da oração, que é o mais importante para nós. As contribuições nos ajudam a pagar as contas, mas a oração nos mantém de pé. A oração nos traz ânimo, a intercessão nos traz motivação, e nós temos percebido isso a cada dia, a cada momento, a cada culto realizado. Nós temos percebido a oração e a intercessão de cada irmão que tem tirado um tempo para orar, para agradecer a Deus e para nos apresentar diante do Senhor. É importante que você continue fazendo isso, é importante que você continue orando, continue abençoando a tua igreja e participando também, através dos seus dízimos, suas ofertas. Você pode ainda continuar fazendo os seus dízimos, suas ofertas, através do Zelle, que é o número que aparece na sua tela aí embaixo, através do número de telefone 954-591-6808, ou através do nosso app, que é HP Church Florida. Você pode fazer também, baixar o app se não tiver ainda, você pode baixá-lo e fazer as suas contribuições também através do app, que para nós é muito importante, porque nós, fazendo assim, nós damos sequência ao chamado que o Senhor tem nos dado. Damos sequência à obra que o Senhor tem colocado sobre nossa responsabilidade, conscientes de que sozinhos não podemos fazer nada, sozinhos não podemos chegar a lugar nenhum. Sem a sua ajuda, sem a sua participação, nós nem sequer estaríamos hoje aqui, porque é a sua contribuição, é a sua ajuda que tem nos mantido aqui, tem nos dado condição de estarmos fazendo todos os cultos, todas as quartas-feiras, todos os domingos, e nós temos preparado também alguns outros eventos live para colocar no ar também, que em breve vão estar. Então é importante que você participe lá no Facebook, comentando, dando o seu like, participando também no YouTube, porque para nós é muito importante a sua participação. Eu quero orar por você, pedir a Deus que Ele derrame sobre a sua vida as bênçãos, mas eu sempre falo que aquelas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores.
Esta é a bênção que eu quero para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja. É a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, que podemos dizer, ó Pai, que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Quero abençoar a tua igreja, Pai. Quero abençoar, Pai, os contribuintes desta igreja, Senhor. Todos aqueles, ó Pai, que não têm medido esforço, Pai, para contribuir, para trazer os seus dízimos, suas ofertas. Quero abençoar a vida de cada um deles, ó Pai. E por aqueles, ó Pai, que não têm podido, Senhor, ofertar ou dizimar, porque não estão ganhando, eu quero pedir, tenha misericórdia, Senhor. Abra as portas, ó Pai, de trabalho. Pai, nesses dias difíceis, para ti não há impossível, Senhor. A palavra impossível não existe para ti, Senhor. Sabemos disso, porque nada é impossível para ti. Então abençoe os teus filhos, mesmo dentro da crise. Eu creio, Senhor, que tu pode abrir uma porta. Eu creio, Senhor, que tu pode fazer um milagre, ó Pai, financeiro na vida dos teus filhos. Então eu quero abençoar os teus filhos com esta bênção, ó Pai. Um milagre vindo de ti, Senhor, poderosamente, que venha transformar a mente, a vida, todo o status dos teus filhos, ó Pai, porque eu sei que tu pode fazer isso em tempo de crise. Eu sei que tu pode glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, Senhor, e assim o teu nome vai ser mais ainda glorificado, e haverá um testemunho novo, Pai, um louvor novo nos lábios dos teus filhos. Quero abençoar a tua igreja, ó Pai, com a bênção que enriquece e não acrescenta dores, ó Pai, porque oramos no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se abençoado e continue conosco. Eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, convide pessoas para ouvir. Eu sei que Deus vai falar profundamente ao seu coração esta palavra desta noite, com a pastora Roseliane. Maravilha, sempre muito bom estar na casa do Senhor, mesmo que com as cadeiras vazias. Temos aqui 2 aleluias hoje, mas sabemos que o Senhor, Ele está aqui, e Ele está aí também na sua casa. Você que está ouvindo, pode estar sentado aí no seu sofá tranquilamente, ou talvez no seu carro, sabendo que você pode ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, uma história muito interessante, que o texto da Bíblia diz: Jesus anda sobre o mar. Diz assim no versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Hoje eu quero falar um pouco sobre como o Senhor trabalha na nossa vida de diversas formas, para que nós possamos conhecê-lo mais de perto, ainda que ele se manifeste de maneiras diferentes a cada vez que ele se manifesta para nós. A Bíblia nos conta a história de que Jesus, diz aqui no versículo 45, onde eu li, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos tinham alimentado 5.000 pessoas. E havia sobrado 12 cestos de pães e de peixe. Os discípulos, veja só, eles estavam tão acostumados com os milagres de Jesus. Isso não era o primeiro milagre de Jesus. Jesus já havia feito muitos milagres. E os discípulos estavam tão acostumados a ver Jesus fazer milagres, curar cegos, e paralíticos andarem, e mudos falarem. Então, às vezes, a pessoa vai se acostumando com aquilo
E a Bíblia diz no versículo 52 que eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães porque o coração deles estava endurecido. Nós lemos aqui, versículo 52, eles não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães porque o coração estava endurecido. Endurecido de tanto ver milagres e começar a achar que é coisa normal. Então o Senhor Jesus chama seus discípulos e diz para eles: eu quero que vocês entrem no barco, atravessem o mar da Galiléia e vão lá para o outro lado, para a cidade de Betsaida. Depois eu encontro com vocês lá. Com certeza, os discípulos ficaram pensando: mas como que Jesus vai encontrar com a gente lá, se ele está sempre com a gente no barco? Se ele está sempre junto. E Jesus disse para eles: dessa vez vocês vão sozinhos no barco, depois eu me encontro com vocês lá. E a Bíblia diz que Jesus então retirou-se para orar, provavelmente para orar pelos seus discípulos. Porque Jesus viu que eles estavam com o seu coração ficando endurecido de tanto ver Deus abençoar. Você sabe que às vezes nós somos assim. Nós temos a bênção de Deus todos os dias da nossa vida. Nós acordamos, temos ar para respirar, temos saúde, temos alimento, temos condições para trabalhar. E mesmo quando ficamos doentes, Deus vai nos consolando, vai nos levantando, vai nos abençoando. E às vezes nós nos acostumamos com o cotidiano e começamos a ficar com o coração endurecido, achando que Deus não está fazendo nada, achando que Deus não está nem sequer olhando, nem ouvindo as orações. Mas, querido, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele não disse que todos os dias seriam fogo descendo do céu, tremores na terra e milagres, e todo mundo vendo milagres o tempo todo. O nosso cotidiano diante de Deus é importantíssimo. É importantíssimo você entender que Deus está cuidando de você. Mesmo que você não esteja vendo a terra tremer, o fogo cair do céu, você precisa ser agradecido a Deus por todas as coisas que Ele te dá no seu cotidiano. Não deixe o seu coração ficar endurecido, achando que Deus não está te respondendo. Porque a Bíblia diz que o que os olhos não viram e que o coração nos ouviram é o que Deus preparou para nós. Ou seja, muitas coisas que Deus está preparando você nem viu, você nem ouviu, mas Ele está preparando. Porque a Bíblia diz em Isaías 64 que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Então temos que ser agradecidos, não podemos deixar o coração endurecer. Mas Jesus, que é muito amoroso, levou os discípulos então, colocou eles no barco e deixou eles ir para lá, pelo mar, e foi orar por eles. E de madrugada Jesus está olhando lá da terra, onde ele está orando, e ele vê que os discípulos estão lá no mar, tentando remar, e o vento era contrário, e eles não conseguiam chegar a lugar nenhum, porque ventos contrários nos fazem remar, e às vezes andar em círculo, e não chegar a lugar nenhum. Mas veja só, o próprio Jesus queria que eles passassem por essa experiência, porque Ele queria se manifestar para esses discípulos, de uma forma como Ele nunca tinha se manifestado. Então Jesus, vendo isso, veio se encontrar com os discípulos andando sobre as águas, coisa que os discípulos nunca viram antes. E na verdade, os discípulos, ao invés de se alegrarem de ver Jesus vendo, eles pensaram que era um fantasma, porque era novo. Jesus nunca tinha feito isso. E a Bíblia diz aqui, nós lemos hoje, que eles começaram a gritar, apavorados, sem saber que o que eles estavam vendo, vindo na direção deles, era o próprio Senhor Jesus trazendo a solução para eles. Então, queridos, Deus está trabalhando. Nós não sabemos como Ele está fazendo, mas Ele está vindo em nossa direção para trazer a solução que nós precisamos, amém? Então eles gritaram, porque pensaram, é um fantasma. E Jesus fala para eles, tenham bom ânimo, ou seja, tenham coragem, diz em outra tradução. Não tenham medo, sou eu mesmo. O versículo 50 diz, tenham bom ânimo, sou eu. Não temais, não tenham medo. Então os discípulos começaram a se acalmar e Jesus subiu ao barco
acalmou o vento e o mar, e eles ficaram, a Bíblia diz aqui nessa tradução, atônitos, perplexos, porque eles jamais tinham visto algo dessa natureza. Eles eram pescadores experientes, estavam sempre no mar e nunca tinham visto algo semelhante. Interessante que em Marcos capítulo 4, eles haviam passado por uma experiência semelhante. Eles estavam num barco, uma outra ocasião, e Jesus estava com eles no barco. Só que Jesus estava no barco, mas estava dormindo. Ele tinha pregado, estava descansando um pouquinho até chegar no seu destino. E o vento e o mar começaram a se revoltar e a ficar difícil a navegação. E eles pensaram que eles iam afogar e foram acordar Jesus. E Jesus disse para eles, repreendeu a falta de fé deles, repreendeu o vento, o mar e acalmou o mar. E eles viram algo tremendo, eles viram que Jesus tinha poder para acalmar os ventos, para acalmar o mar. E eles puderam ver uma manifestação poderosa do Jesus Deus, que estava agora manifesto em carne. Mas eles talvez se esqueceram dessa experiência, e porque era somente semelhante, agora que eles estavam vendo Jesus andar sobre as águas, eles estavam estarrecidos, apavorados, atônitos, porque nunca tinham visto isso acontecer antes. E diz aqui que Jesus permitiu isso na vida deles, versículo 52, porque eles estavam com o coração endurecido com relação ao milagre dos pães. Então, queridos, Deus, quando Ele quer mostrar para você que Ele é Deus, e talvez você não esteja entendendo no ambiente que você está, na situação em que você está, no dia a dia em que você está, Deus permite sobre nossas vidas situações como essas. Como essa do vírus que nós estamos passando agora, que nunca vimos desta forma. De parar o mundo inteiro desta forma. Nunca vimos. Nós vimos talvez parcialmente, parando alguns lugares, mas dessa forma que praticamente o mundo inteiro parou. Nós nunca vimos. E muito no começo, todos nós ficamos um pouco perplexos, um pouco apavorados, porque era algo novo, e era um novo difícil. Como eles, remando, não chegava a lugar nenhum. Houve no começo dessa situação, momentos em que a gente pensava que não ia chegar em lugar mais nenhum. Como é que isso vai ser? Como é que vai ser o próximo mês? Nós praticamente estamos aqui fechados desde o dia 15 de março. A igreja está fechada. Naquele dia fizemos o nosso culto e pensávamos, como é que vai ser isso? E como é que vão ser os próximos meses? E nós já estamos entrando em maio, já estamos chegando em maio. E podemos dizer com muita segurança e muita paz, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não tem nos deixado faltar nada, Ele não tem nos deixado ficar desesperados, porque Ele está conosco em todas as circunstâncias em que nós passamos. A Bíblia diz um versículo assim, que o Senhor Deus, quando o povo estava no deserto, o Senhor se afligiu com toda a aflição deles. Ou seja, Deus sentiu tudo o que eles sentiram no deserto. Então o Senhor está conosco. Ele sente e Ele entende o que a gente está passando. E Ele consola, Ele dirige, Ele guarda, Ele guia e Ele traz principalmente paz aos nossos corações. Então, queridos, não devemos ter medo do novo, porque às vezes esse novo é a oportunidade que Deus está dando para até consertar situações antigas, para mudar talvez hábitos que nós tínhamos que não agrada a Deus, talvez para nos levar mais para perto de Deus, para orar mais, para ler mais a Bíblia, ou simplesmente confiar mais. Não tenha medo do novo de Deus. Hoje eu estava orando e pensando nessa palavra e pensando nessa mensagem, e me lembrei quando o Senhor nos chamou para virmos pastorear aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, há alguns anos atrás. Então, queridos, naquela época recebemos um convite para vir. Meu filho mais novo estava com 15 dias de nascido. Minha filha estava com 5 anos e alguma coisa. Então, nós aceitamos o convite, mas ficava pensando, como é que isso vai ser? Um novo país, uma nova língua, uma nova cultura.
E eu ficava preocupada. Uma coisa que me preocupava muito era sobre os médicos. Dizem que aqui é primeiro mundo e que tem muitos médicos, mas eu me preocupava com isso. Eu me preocupava da seguinte forma: se eu chegar no médico, se meus filhos ficarem doentes, como é que eu vou explicar isso para eles? Como é que eu vou falar? Como é que eles vão ser tratados? E eu tinha essa ansiedade, apesar de já falar um pouco de inglês na época, mas eu tinha medo de não saber me expressar com tudo aquilo que eu queria me expressar. Mas cada vez que a gente orava, Deus trazia paz ao nosso coração. Enquanto eu fazia as malas na minha casa, eu me lembro que os amigos foram vindo e visitando a nossa casa para despedir. E até na boa vontade, bons amigos. Mas alguns deles começaram a colocar medo na gente. E dizer: você tem certeza? Vocês vão largar uma vida tão boa? Vocês têm uma casa aqui para morar? Tem carro novo na garagem? Tem empregos ótimos? Estão muito bem? Por que vocês vão largar isso tudo que é certo para ir para algo que não é certo, que é um risco? Mas sabe o que trouxe paz ao nosso coração? Porque o Senhor não nos pegou de surpresa. O Senhor já havia falado conosco, desde criança, que tínhamos um chamado missionário. E talvez uns 2 ou 3 anos antes de virmos para cá, o Senhor nos falou que iria nos levar para o campo missionário. Então Deus te prepara, Deus te avisa de alguma forma, o Espírito Santo se comunica com você. E quando o chamado vem, quando a notícia vem, você já está, de uma certa forma, preparado. Até mesmo sobre esse vírus que está. O Senhor me deu um sonho, mais ou menos em novembro, sobre muitas águas subindo. Eu estava subindo uma montanha e muitas águas, né? Quando a gente sonha com muitas águas, são situações muito difíceis, são muitas lutas. E quando já não via mais o caminho que poderia seguir, parece que até a estrada iria cair, eu vi quando uma rocha abriu naquela montanha que eu estava e eu pude entrar ali dentro e pudemos ficar tranquilos. Ou seja, entrava dentro de uma sala, como se fosse na rocha, e tinha que ficar nesse isolamento. Era um isolamento social. E, no entanto, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu me lembro que no sonho eu estava ali dentro daquela rocha, mas a paz de Deus estava no meu coração. Então, quando chegou essa situação, não houve desespero em nós. Um pouco de ansiedade no começo, um pouquinho de medo, mas logo que começamos a entrar em oração e buscando a palavra de Deus, a paz vem e domina os nossos corações, porque Deus sempre traz alguma palavra, alguma orientação para aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração. Amém? Então, queridos, quando o Senhor quer nos levar para algo novo, não devemos ter medo, porque Deus sempre vai agir de uma nova maneira. Sempre vai agir com algo novo. A Bíblia diz que o Senhor fala no Antigo Testamento: eis que faço novas coisas. O Senhor é especialista em fazer novas coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Já observaram a criatividade de Deus, as cores, os animais, as pessoas diferentes umas das outras, a diversidade de línguas. Gente, que coisa mais fantástica. E um Deus tão criativo, criador de todas as coisas, não tem o direito de fazer coisas novas em nossas vidas? Então ele diz: eis que faço coisas novas. E nós temos que nos alegrar com o novo de Deus. Se ele vem andando sobre as águas, nós temos que entender que é para o nosso bem. Se ele vem abrindo o mar para nós passarmos, temos que nos alegrar, porque sabemos que é Deus que está fazendo para o nosso bem. Se nós tivermos medo de quando o mar se abre, das águas que se formam em paredes, como iremos atravessar o mar? Hoje eu digo para você o que Jesus disse para aqueles discípulos: não tenha medo, sou eu. O Senhor está dizendo: sou eu que estou agindo, sou eu que estou trabalhando, sou eu que estou fazendo a seu favor. Se alegre, dê glória a Deus. Muitas vezes nós não entendemos, às vezes oramos, até parece que piora, mas às vezes piora um pouquinho, para depois melhorar para sempre. Isaías 35 nos garante que o Senhor tem alegria duradoura para nos dar. Alegria permanente. Isso só o Senhor quem pode fazer por nós. Ele restaura, Ele muda todas as coisas. E ainda no versículo 53,
nos diz assim que Jesus então chegou com eles do outro lado do barco, no barco do outro lado do mar, e quando ele chegou lá, o povo que estava lá em Betsaida reconheceu Jesus. Porque Jesus não estava mais andando sobre as águas. Mas porque eles reconheceram Jesus? Eles olharam e disseram: é aquele que pode curar, que liberta, que transforma, que salva. E eles correram para Jesus e pediram a ele para curar os enfermos. Foram trazendo todos os enfermos e colocando perto de Jesus. E pediam para Jesus: mestre, deixa-nos tocar nas suas vestes, pelo menos uma vez. Versículo 56, rogaram-lhe que deixasse tocar, ao menos, na orla das suas vestes. Lembra daquela mulher que tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada? Não foi somente essa vez. Aqui nos fala de uma multidão que tocou na orla das vestes de Jesus, e todos quanto tocavam saíram curados. Então o novo de Deus, esses momentos de angústia, esses mares que se levantam, são apenas um preparo. Porque quando você chegar do outro lado do mar, né, quando você chegar lá em terra, Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te usar com dons maravilhosos do seu Santo Espírito. Esteja nesse momento em que você está no barco. Lembre-se que Jesus está com você. Não tenha medo. Se prepare para o que Deus está trazendo aí na frente para você. Que você possa confiar, você possa deixar de lado o medo e saber que Jesus, ainda que Ele está se mostrando de forma diferente, Ele é Deus e Ele não muda. Não muda. Ele pode se manifestar de diversas formas diferentes. Mas a Bíblia diz em Tiago 1,17 que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo hoje. Eu quero encerrar hoje orando com você, dizendo que, te convidando a confiar no Senhor. Mesmo que você não está entendendo o que Ele está fazendo. Eu quero que você que está na sua casa diga assim comigo: Senhor Jesus, mesmo que eu não esteja entendendo, eu estou feliz porque sei que o Senhor está trabalhando a meu favor. Abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa minhas finanças, abençoa minha saúde. Toma tudo nas tuas mãos, entrego tudo a Ti. E quero declarar que rejeito o medo, que rejeito a ansiedade e coloco a minha confiança no Senhor e na força do seu poder. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está na sua casa. E eu quero que você, essa semana, diga por várias vezes durante a semana: não temas, não temas. É o Senhor mesmo que está conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E o pastor Nélio estará vindo aqui para dar a bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus e sua família. Amém. Como eu disse, receba esta palavra como uma palavra profética de Deus sobre a tua vida, porque é importante que você creia naquilo que você está ouvindo, porque quando você junta a sua fé com a palavra semeada no seu coração, isso vai frutificar na sua vida. Creia, confesse o Senhor Jesus. Se você não conhece a Jesus ainda como seu Salvador, confesse Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, para que você possa perceber e receber os favores e as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. E como é de costume nosso, nós gostamos sempre de encerrar os nossos cultos com a bênção apostólica. Receba no seu coração que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.